amados! Livrinho de matemática, por favor, lá na página 116 e 117, aparece uma família observando uma imagem. Olha o que uma das crianças diz. Olhem, parte dessa catedral lembra a forma de um cone. Aí o outro coleguinha do lado diz o seguinte. Para mim, lembra um sorvete casquinha. Seguindo. Na página 118, aparecem uns exercícios para a gente fazer e eu gostaria de começar relembrando com vocês as figuras geométricas. O círculo, o triângulo, o retângulo e o quadrado. O quadrado e o retângulo, eles são muito parecidos. Qual que é a diferença dele? A diferença é que o retângulo tem os lados diferentes. Os lados não são iguais. São 4 lados, mas são diferentes. E o quadrado, ele tem os 4 lados iguais, certo? Então, quadrado, retângulo, triângulo, círculo. Mas nós não vamos ficar hoje só nas figuras geométricas, não. Nós vamos falar um pouquinho sobre sólidos geométricos. O que são sólidos geométricos? Sólidos geométricos são figuras tridimensionais, ou seja, figuras que não são planas. De todo jeito que eu viro aquela coisa, aquele objeto, aquela figura, ela tem um lado para me oferecer. Continuando. Lá no nosso livro, na página 118, a gente observa lá uma bolinha branca. Eu quero que você escreva a forma de cada uma dessas imagens aí. A bolinha branca, quando eu olho para ela lá, ela me lembra um círculo, só que é uma bola. Eu tenho uma bolinha aqui na minha casa, olha, igual, tá vendo? É uma figura que de todo jeito que eu giro, ela tem uma forma, né? Então, ela é uma figura tridimensional, ou seja, uma figura que não é plana. Se eu viro o círculo, esse que eu fiz, ele é uma figura plana, ó. Aqui por cima é retinho, por baixo também é retinho. Já a esfera, não. Então, a bolinha branca lá do seu livro é uma esfera. Escrevam lá, esfera. Depois a gente vê uma latinha de cocada. Essa latinha de cocada, ela lembra um retângulo. Retângulo, um retângulo de pé. Eu tenho aqui na minha casa uma imagem que lembra um retângulo, só que ela não vai chamar retângulo. Ela é um sólido geométrico, ela tem alguns lados, ela não é plana. Eu tenho uma latinha aqui na minha casa que é um cilindro, tá? Então, aí onde aparece essa latinha de cocada, que é a irmãzinha dessa minha aqui, escrevam lá, cilindro. Na frente do cilindro, eu observo uma caixinha de presente. Essa caixinha de presente não é uma caixinha de presente, ela lembra um quadrado, mas ela não é um quadrado porque ela não é uma figura plana. Eu tenho um cubo para mostrar para vocês aqui, que é igual essa caixinha de presente do nosso livro, ó. Quantos lados ela tem, tá vendo? Ela é uma figura tridimensional, ela não é uma figura plana, ela é um cubo. Aí embaixo, no próximo exercício, é para você lembrar as formas geométricas. Moedinha, a forma da moeda é o quê? Círculo, escrevam lá embaixo na moedinha. Círculo. Esse quadrado que tem aí branco, ele é uma cerâmica dessa que a gente usa para colocar no piso da nossa casa, no chão da nossa casa. Escrevam lá então, qual é a fórmula dela? A forma dela é um quadrado. Então, embaixo da cerâmica, escrevam quadrado. Mais para frente, a gente vê uma nota de R$10. Essa nota, ela tem a forma de um retângulo. Então, escrevam embaixo da nota de R$10, retângulo.
O exercício aí embaixo nós não vamos fazer, porque tá pedindo para procurar objetos na sua casa, trocar ideia com o colega. Como a gente não tá em sala, se você quiser fazer, você troca ideia com quem estiver te ajudando a fazer tarefa, ok? Ou então depois, se você achar alguma coisa dentro desses sólidos geométricos, você pode me mostrar no grupo. Ó, tia Cleusa, achei isso, tem forma de um cubo. Ó, tia Cleusa, tem forma de cilindro. Se você quiser, tá, gente? Não é para fazer por obrigação, não. É só se você quiser. Bom, aí lá na página 119 continua os sólidos geométricos. Eu procurei alguns aqui na minha casa e encontrei para mostrar para vocês. A esfera, ela não é plana, por isso que ela é um sólido geométrico. Encontrei o cilindro, né? Mesma coisa, não é plana, por isso que ela é um sólido geométrico, cilindro. Encontrei o cubo, né? O cubo. Encontrei essa aqui. Lembra quando a gente vai no aniversário e a gente coloca esse chapeuzinho pra gente cantar parabéns? Então, esse aqui, que tem a forma de um chapeuzinho, ele é um cone. Lembra que o menininho lá falou que o cone tava lá na torre de uma igreja? Depois, quando você observar o seu livrinho, você vai ver. É uma torre de uma igreja que tem lá. E a outra falou assim, eu acho que não parece não, acho que parece uma casquinha de sorvete. E na verdade lembra mesmo, ó, uma casquinha de sorvete. Isso é um cone, tá? E aparece também lá um paralelepípedo retângulo. Vixe, que nome grande, hein, tia Cleusa? Ó, vamos falar com calma. Paralelepípedo retângulo, ó, a forma dessa caixinha que eu tenho aqui na minha casa, onde eu guardo umas coisinhas que eu gosto muito, tá tudo aqui guardadinho, ela tem a forma de um paralelepípedo retângulo, então, paralelepípedo. E aí, na página 119 também, mostrou uma pirâmide. Só que aqui na minha casa eu procurei e não achei nada que tivesse a forma de uma pirâmide. Mas observa a imagem aí no livro. Quando a gente fala em pirâmide, a gente lembra lá do Egito, lembra daquele filme que muitos de vocês já devem ter visto, A Múmia, né? Lá tem muitas pirâmides. Eu não tenho objeto aqui que lembra pirâmide, mas lá no nosso livro tem. Vai lá e olha. O que é para fazer lá na página 119? Aparece as imagens de tudo isso que eu mostrei para vocês, desses sólidos geométricos, aparece as imagens e o número, e é para vocês relacionarem. Por exemplo, eu achei o paralelepípedo retângulo, ele é o número 4. Do lado eu vou procurar uma imagem que é um paralelepípedo retângulo e vou colocar também o numeral 4. Tem a pirâmide, eu vou procurar uma imagem que lembra a pirâmide e vou colocar o numeral 2. Depois, o cone, ele tem o numeral 3. Eu vou procurar alguma imagem aqui no meu livro que lembra um cone. O cone tem o número 3 e vou colocar lá o número 3. Depois, eu vi um cubo. O cubo tem o numeral 1. Eu vou lá no meu livrinho, vou procurar um objeto que tenha imagem igual ao cubo e vou colocar o numeral 1, certo? Depois, o cilindro. Vou procurar alguma coisa lá na coluna, né, do meu livrinho que lembra um cilindro e vou colocar o número do cilindro, que é o numeral 5. Por último, tem a esfera. A esfera tem o numeral 6. Eu vou procurar alguma coisa aqui no meu livrinho que lembra a forma de uma esfera e vou colocar o numeral da esfera, que é o numeral 6. Então, revisando. Tudo isso que eu falei são sólidos geométricos que não são figuras planas iguais às figuras geométricas que nós já aprendemos. Ok, meus amados? Nós vamos falar mais sobre isso, tá?